Fala, povo. Boa tarde aí a todos. Estou gravando à tarde, mas se tu estiver vendo em outro período, então bom dia ou boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo. Meu nome é Alan e hoje, a pedido da minha amiga do GDF lá, Angélica de Cássia, eu vim falar um pouquinho da figura de São Miguel Arcanjo, né? Essa semana nós celebramos o dia desse anjo, que é padroeiro dos paraquedistas, dos oficiais de polícia, dos militares, dos doentes, dos guerreiros e entre muitas outras afiliações. A figura de São Miguel, ela é venerada e nós clamamos pela intercessão e pela ajuda de São Miguel há muito tempo. É uma tradição muito antiga que já vem do povo judaico, que tinha uma grande afeição pela figura de São Miguel, né? Nos livros proféticos de Daniel, é possível já ver a figura de São Miguel mencionada como o príncipe e como o protetor das crianças, né? Inclusive esse é mais um título dele que eu esqueci de mencionar no começo. Enfim, é possível ver a figura do anjo Miguel mencionada já no livro de Daniel. No livro de Josué é mencionado um homem com uma espada desembainhada e a qual Josué pergunta: você é nosso amigo ou você faz parte do inimigo? Né, o inimigo que estava em guerra ali com a tribo. E aí o homem misterioso, que assim, nós não temos a confirmação de que era Miguel, mas que nós suspeitamos que seja, ele diz: eu sou o líder do exército do Senhor. Justamente por causa dessas palavras que nós achamos que se tratava do próprio São Miguel. Também no Novo Testamento é mencionado ele, primeiro na carta de Judas, onde Judas diz que São Miguel foi um dos responsáveis por proteger Moisés de um ataque diabólico, repreendendo ele, falando que o Senhor te repreenda, né? Ele encaminha a repreensão por parte do próprio Senhor Jesus. E é importante você captar esse ponto e guardar, porque depois vai ser necessário para entender o porquê que São Miguel é o príncipe dos anjos. Também no livro do Apocalipse é possível achar citações sobre ele, né? Quando o autor do livro diz que Miguel batalhará com o dragão e vencerá a batalha no final. Ele que liderará os anjos contra o dragão que é um símbolo do próprio Satanás. Por que Miguel ele é príncipe dos anjos? Quem tem mais afinidade aí com angiologia deve saber que os arcanjos eles são uma classe mais baixa, uma classe bem baixa na hierarquia dos anjos, né? Eu acho que é a penúltima em grau de dignidade, né, na ordem decrescente. E aí você se pergunta, ora, se ele está numa hierarquia tão baixa, por que ele é o príncipe dos anjos e não outro anjo maior? É aí que está o segredo. Na revolta angélica, que foi quando Satanás com a parte de anjos do céu que ele conseguiu convencer se revoltaram, Miguel foi o responsável por vencer Satanás, não num poderio físico, até porque anjos não são feitos de matéria, né? Não sei se a maioria aí deve saber. Anjos não são materiais, então eles não conseguem lutar fisicamente. A representação de São Miguel com a espada, a bainha, a armadura, etc., é só um símbolo para como São Miguel venceu uma batalha, mas não foi uma batalha física, foi uma batalha ali espiritual, uma batalha argumentativa, intelectual, etc. Como São Miguel venceu Satanás que era um anjo de alta classe, né? Não se sabe certo qual hierarquia dos anjos ele pertence, mas sabe-se que era uma hierarquia alta. Mas enfim, como que Miguel, que era um anjo tão inferior a Satanás no grau de hierarquia, poderia vencer ele numa batalha desse tipo, né? E é aí que está o segredo. Miguel, ele não venceu pelo poderio físico, e sim com a sua humildade e a sua consciência da sua pequenez. Ou seja, o fato dele ser pequeno, o fato dele reconhecer que ele era pequeno, foi o que levou ele à vitória. Porque quando o Satanás estava avançando, né, quando ele estava convencendo os anjos de que Deus era soberbo, ou que Deus era orgulhoso, ou que Deus era um tirano, né, foi Miguel que olhou para os anjos, que bateu de frente com Satanás e disse: quem de vocês é como Deus? Quem como Deus? Né? A tradição diz que ele só diz: quem como Deus? Ou seja, quem aqui de vós, os anjos ali presentes, é como Deus, para achar que tem
poder o suficiente para governar o céu. E aí, a partir dessa colocação, foi que vários anjos se convenceram e relembraram, né, de que Deus era o criador deles e que eles deviam obediência ao Senhor. É óbvio, não foram todos os anjos que se convenceram, né, porque Satanás, infelizmente, levou muitos anjos com ele. Mas, enfim, Miguel foi responsável por salvar muitos anjos com essas palavras. E depois que ele diz isso, o próprio Senhor aparece e todos os anjos contemplam a face dele. E aí os anjos que estavam revoltados foram tomados por um ódio e removidos da presença de Deus, né? Da presença vinculativa, né? Não da presença mesmo. Porque a presença de Deus ela é inevitável, né? Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Então, assim, a presença de Deus não pode ser evitada no sentido de presença da pessoa. Porém, a presença de Deus, da qual os demônios ou as pessoas que foram condenadas ao inferno elas são privadas, é uma presença de vínculo, é uma presença de elo, né? O elo de Deus com elas é eternamente quebrado e sem qualquer chance de reparação. Esse é o real tormento do inferno, né? Inclusive a palavra inferno tem esse significado, é a ausência de Deus. Mas enfim, é por isso que Miguel, mesmo sendo de uma hierarquia tão baixa dos anjos, ele é considerado o príncipe dos anjos, justamente por causa da humildade dele que o elevou. Miguel ele é considerado o padroeiro dos combatentes, então, por causa dessa história, né? Por causa da história dele. E por causa desse combate espiritual que ele teve com Satanás e que ele foi tão bem sucedido, ele é usado por Deus para nos auxiliar mesmo, tanto em combates às vezes físicos, como é o caso de Santa Joana d'Arc, né? Santa Joana, ela recebia visões de São Miguel, dando instruções para ela de como eles deviam proceder na guerra da França contra a Inglaterra. E aí a França, mesmo tendo um exército inferior, conseguia vencer a Inglaterra por causa dessas dicas, tanto que foi por isso que o governo inglês armou um esquema gigantesco para matar Santa Joana d'Arc. Mas enfim, pode ser tanto em batalhas físicas quanto em batalhas espirituais também, né? As tentações, os vícios, os escrúpulos e qualquer mal espiritual que você possui, você pode recorrer a São Miguel para ter essa ajuda, para ter essa intercessão, ou às vezes para que Deus envie realmente a presença de São Miguel para espantar os demônios. Porque os demônios, em especial Satanás, eles não suportam ver qualquer anjo que seja, né? Qualquer anjo que permaneceu no Senhor, mas em especial São Miguel, porque foi ele que frustrou os planos de Satanás e os planos da revolta, por assim dizer. É óbvio que mesmo sem São Miguel a revolta não teria prosseguido de forma violenta, né? Porque Deus é Deus, Deus pararia a revolta de qualquer forma. Mas mesmo assim, Deus quis que Miguel frustrasse os planos de Satanás para que futuramente Miguel pudesse ser o nosso intercessor, para que nós pudéssemos se espelhar nele e ter esse exemplo de humildade, de saber que a pequenez é o que nos eleva, entende? Então o combate espiritual com a ajuda de São Miguel ele é extremamente essencial, tanto que depois Leão XIII ele colocou por uma época, hoje nós não temos mais esse costume, mas antes ao final de cada missa era rezado, né, a oração de São Miguel Arcanjo, para que ele nos auxiliasse no combate espiritual, no combate contra as forças do mal e etc. Beleza? Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. É óbvio que tem infinitas coisas mais para falar de São Miguel, tem muitas outras histórias onde ele está envolvido, mas eu acho que esse é o principal, esse é o que todo mundo devia saber sobre São Miguel, beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço aí e tchauzinho.